Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Esdras 4 retrata os desafios enfrentados pelo povo de Israel durante a reconstrução do templo, destacando a oposição e as estratégias usadas pelos inimigos para desanimar e impedir o progresso da obra. Ao ler seus versículos, percebemos como a resistência externa colocou à prova a determinação dos retornados do exílio, revelando um período de tensão, interrupções e luta pela continuidade do propósito divino. É um texto que mostra que toda restauração enfrenta obstáculos, mas também evidencia a importância da perseverança diante da adversidade. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Esdras 4 do livro de Esdras da Bíblia. Oposição à reconstrução. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. 2 foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. 3 Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. 4 Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. 5 Pascalgaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. 6 No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. 7 Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. 8 O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. 9 O comandante Reum e o secretário Sinsai, e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Susã. 10 E das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. 11 Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. 12 Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. 13 Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. 14 Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós enviamos esta mensagem ao rei. 15 A fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. 16 Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. 17 O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes, a oeste do Eufrates, saudações de paz. 18 A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença.
19 Sob minhas ordens fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. 20 Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. 21 Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. 22 Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. 23 Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. 24 Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Análise textual. Uma explicação clara, detalhada e objetiva de Esdras 4, capítulo que fala sobre a oposição ao retorno dos judeus e a reconstrução do templo após o exílio babilônico. Esdras 4. O que significa? Tema central: a oposição dos povos vizinhos e das autoridades persas à reconstrução do templo e de Jerusalém. Esdras 4 mostra que, logo após os judeus começarem a reconstruir o templo, a oposição se levanta fortemente. Assim como acontece em muitas obras de Deus, quando o povo começa a obedecer, surgem obstáculos, acusações e tentativas de desânimo. Explicação versículo por versículo, em blocos, versículo 1:3 A ajuda enganosa dos inimigos. Povos que foram levados para a região pelos reis da Assíria, samários, povos misturados, dizem que querem ajudar na obra. Eles afirmam que também adoram o Deus de Israel, mas isso não era verdade. Seu culto era sincretista, mistura de vários deuses. Zorobabel e os líderes rejeitam a oferta porque Deus havia ordenado que somente os judeus reconstruíssem o templo. A intenção dos povos vizinhos não era ajudar, mas atrapalhar. Lição: nem toda ajuda vem de Deus. Às vezes, é uma porta para destruir o que ele está construindo. Versículo 4-5 Desânimo, intimidação e sabotagem. Como a proposta de parceria foi rejeitada, eles começaram a desanimar os judeus. Criaram medo e ameaças. Subornaram funcionários e autoridades para atrasar a obra. Isso durou por décadas, durante vários reinados persas. Lição: o inimigo tenta impedir o avanço da obra de Deus por meio de pressão, medo e corrupção. Versículo 6-10 Acusações formais contra os judeus. Em diferentes reinados persas, Xerxes e Artaxerxes, esses povos enviaram cartas denunciando Jerusalém. Eles alegavam que Jerusalém tinha histórico de rebelião, que se a cidade fosse reconstruída, os judeus não pagariam impostos, que isso prejudicaria o império. Ou seja, usaram meias-verdades e mentiras para fazer parecer que os judeus eram um perigo político. Lição: a oposição espiritual muitas vezes vem disfarçada de argumentos políticos, econômicos ou lógicos. Versículo 11-16 A carta enviada ao rei Artaxerxes. O conteúdo da carta era manipulador. Chamam Jerusalém de cidade má e rebelde. Inventam que ela sempre gerou perigo para reis. Alertam que a reconstrução levaria à perda de impostos. Tentam tocar em temas sensíveis ao rei, segurança e dinheiro. Versículo 17-22 O rei dá uma ordem contra os judeus. Artaxerxes manda parar completamente a reconstrução da cidade. Ordena que a obra seja interrompida até que ele decida o contrário. Diz que Jerusalém realmente tem um histórico de reis poderosos, Davi e Salomão, e teme perder o controle. Lição: uma obra espiritual pode ser travada por decisões políticas ou administrativas, mas nada escapa ao plano de Deus. Versículo 23-24 A obra é interrompida por anos. Os inimigos correm a Jerusalém e impõem força para parar a obra. A reconstrução do templo fica paralisada até o reinado de Dário. Isso significa aproximadamente 15 anos de paralisação. Contexto espiritual profundo primeiro. Quando Deus abre uma porta, o inimigo tenta fechá-la. A volta do exílio era uma obra profética. Por isso, a oposição intensa se levanta. Segundo, a estratégia do inimigo é progressiva. 1. Oferece ajuda falsa, infiltração. 2. Se recusa,
Tenta desanimar. 3. Se falha, intimida. 4. Depois, acusa e mente para as autoridades. 5. Por fim, força física. É assim na vida espiritual também. 3. Mesmo parando a obra, a promessa não morreu. O povo ficou frustrado, mas Deus levantaria os profetas Ageu e Zacarias para recomeçar. Aplicação para hoje. Toda obra que Deus manda fazer enfrentará oposição. A resistência muitas vezes virá de onde menos esperamos. Quando Deus dá uma direção, devemos obedecer mesmo diante de ameaças e perseguições. A fidelidade de hoje prepara o cumprimento da promessa amanhã. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!